Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, iremos falar de mais um foco na nossa leitura diária, da nossa lição de adulto, publicadas pela CPAD para este segundo trimestre deste ano de 2023. Estamos estudando a lição cujo tema central é relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E a nossa lição, a qual vamos estudar, é a lição de número 10, quando os pais sepultam os filhos. A nossa leitura diária, como eu tenho sempre falado, de segunda a sábado, tem uma leitura diária na nossa lição, cujo tem um tema e tem os textos ali para estarmos lendo. E vamos tratar de dois temas. Primeiro, a morte foi cravada no lenho da cruz. E segundo, a morte do justo é uma passagem para adentrar a vida eterna. Os textos se encontram em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 56 e 55, 55 e 56, e João, capítulo 5, verso 24. 1 Coríntios 15, 55 e 56 nos diz assim: onde está, ó morte, o teu arguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. João capítulo 5, verso 24 nos diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui em 1 Coríntios 15, 55 e 56, nós vamos ver que a morte ela foi cravada no lenho da cruz, aonde o texto nos diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado, e o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. E Satanás pareceu ser vitorioso no jardim do Éden. Nós vemos ali que ao eles enganarem Eva, e do mesmo modo Eva deu do fruto ao homem, a Adão, o inimigo pensou ser vitorioso ali. Mas, irmãos, Deus, ele tinha e tem um plano de salvação para a humanidade. Louvado seja Deus. E na crucificação de Cristo, Cristo mostrou que ele venceu, irmão. Porque através da crucificação de Cristo, nós podemos ter a vida eterna. Louvado seja Deus. Jesus pagou a nossa dívida, irmão. Quando ele falou, está consumado. Glória a Deus. Está feito, está pago. Oh, glória a Deus. Mas Deus, irmão, veja só, Deus, ele tornou a aparente vitória de Satanás em derrota quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Glória a Deus. Colossenses 2,15 diz assim: e despojando os principados e potestades, os pôs publicamente e dele triunfou em si mesmo. Veja só, irmão, despojando, ou seja, tirou, dos principados e das potestades o poder que tinham, e pôs publicamente e deles triunfou. Então Cristo, ele triunfou, irmão, lá na morte, na cruz do Calvário. Então, deste modo, Deus tirou o poder de quem? De Satanás, de acusar a mim e a você através dos nossos pecados, e exibiu publicamente ao mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz
do Calvário, louvado seja Deus, onde foram tirados todos os pecados nossos, irmãos. Cristo, ele venceu. Hebreus capítulo 2, verso 15, 14, 15, nos diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, irmão, o diabo ele foi aniquilado, né, pelo poder do sangue de Cristo na cruz. E livrasse todos, veja só, irmão, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Mas, irmãos, Cristo, ele nos libertou. Louvado seja, agora nós somos livres, porque Cristo, ele pagou a nossa dívida. Então, deste modo, a morte não é mais uma fonte de apreensão ou medo, porque Cristo a venceu. E um dia nós também a venceremos, irmãos. Glória a Deus, porque nós temos uma promessa, e a promessa é de vida eterna. A lei não mais nos tornará pecadores por não sermos capazes de guardá-la, né? A morte já foi derrotada, irmão. Por essa razão, temos uma esperança. E qual é a esperança? Né? Nós temos uma esperança além do túmulo, que é o quê? A vida eterna. Glória a Deus. Cristo, irmão, ele nos prometeu. E aquele que promete, irmão, ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. Aí nós vemos a morte do justo, é uma passagem para adentrar a vida eterna. João 5,24 diz assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Então, irmão, quem crê, quem ouve as palavras do Senhor e crê, né, e entrega a sua vida a Cristo, tem a vida eterna e não será mais julgado. Mas por quê? Porque já passou da morte para a vida. Irmãos, a vida eterna está para sempre com Deus. Começa quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo como Salvador nosso, como Salvador da nossa vida. Neste momento, a nossa vida começa em cada um de nós. 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura, irmão. E as coisas velhas já passou, e tudo se fez novo em nossa vida. Glória a Deus. Então é um processo concluído, irmão. Nós iremos enfrentar a morte física. Se Cristo não vier, né, nos arrebatar. Porque há dois modos, irmão, de nós sermos levados, né? Tem através do arrebatamento, onde nós não vamos ver a morte física, e também tem através da morte física, né? Mas Cristo promete que os que estão em Cristo, né, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E os que estão vivos vão o quê? Vão ser levados, ali vão ser transformados. Louvado seja o nosso Deus. Então, nós podemos enfrentar a morte física sim, mas nós temos a garantia, irmão, da ressurreição. Glória a Deus. Quando Cristo voltar, seu corpo, o meu corpo, será ressuscitado para viver
com Deus para sempre. Aqueles que morreram em Cristo, né, serão ressuscitados. 1 Coríntios 15, verso 2 a 4 e o verso 19 e 20 nos diz assim: pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Verso 19 e 20. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Veja só, irmão, Cristo, ele foi feito as primícias dos que dormem. Então, essa, irmão, é a nossa garantia, glória a Deus, de nós ressuscitarmos, de nós termos a vida eterna, irmão. Então, não desista, não pare, irmão, continue servindo a Cristo, continue sendo fiel, louvado seja Deus, porque aquele que prometeu, irmão, como eu falei, ele é fiel para cumprir. E nós temos uma promessa, irmão, a promessa de vida eterna, glória a Deus, a promessa de estar com Cristo nos céus, louvado seja Deus, reinando, glorificando, adorando a Ele, aonde lá não vai haver o que? Morte, lá não vai haver choro, lá não vai haver dor, irmão, lá não vai haver tristeza, lá só vai haver alegria, glória a Deus. Então, não desista, não pare, continue, porque nós que estamos em Cristo, temos uma promessa, glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família e creia nesta palavra. Glória a Deus. E firme nas promessas do Senhor Jesus até o fim. Amém? Deus abençoe a todos. O que foi que aconteceu contigo pra ficar assim? O que fizeram pra você que te deixou assim? Me conte tudo, eu quero saber como está a sua vida, meu irmão. Se foi verdade ou mentira, eu tenho a saída. Meu filho, eu sondo a tua vida quando você chora.